boa noite a todos, pessoal, boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo, né, da apostila, estudo de mediunidade, né, pedindo aí Jesus que nos abençoe. Só esperar um minutinho, né, pra gente estar começando. Ó, tem alguém com o microfone aberto aí, eu vou fechar aqui, tá, gente? Normalmente, quando eu abro o microfone assim, a gente às vezes não vê, né? Então eu vou deixar fechado aqui de todo mundo. Se alguém quiser falar, né, durante o estudo aí, fica à vontade, viu, pessoal? Né? Vou esperar só mais um minutinho, né, para ver quem mais chega, né? O pessoal vai chegando. Aproveitar, gente, queria mostrar para vocês, né, o nosso livrinho que saiu aqui, ó, né, do nosso querido Lucas, né, o primeiro livro de mensagem aqui nosso aqui do psicografado, né? Então nós estamos com muita alegria e com a ajuda de muitos companheiros aí, né, com a primeira obra aí dos Amigos Espirituais, né, que é um livro de mensagens do nosso querido Lucas, né? Então são mensagens para culto no lar, mensagens para a gente abrir naqueles momentos mais difíceis, né? Então quem quiser adquirir com a gente, tá? A gente vai passar toda a renda do livro, né? Que é a parte da frente, a parte de trás, né? Agradecer os nossos amigos que ajudaram aí. Toda a renda do livro a gente vai utilizar para os nossos projetos, né, com os neurodiversos, né, que são crianças com os mais variados tipos de atraso, né, alguns com autismo, alguns, né, dentro do espectro autista, outros com atrasos variados, né. A gente está aí com um projeto aqui que a gente está, né, iniciando, né, se Deus quiser, ano que vem vai engrenar. E a gente vai trazer alguns livros aí, né, com a ajuda da espiritualidade, né, para poder sustentar o projeto. Então quem quiser adquirir, né, é só falar com a gente em separado, né, a gente vai levar lá no Francisco de Assis no final de semana também, né, quem quiser pegar com a gente aí. Nós não estamos com nenhum sistema de distribuição, tá, gente? A gente está distribuindo com amigos, né, tem alguns, né, o pessoal em São Paulo, o pessoal no Rio e a gente aqui. Então quem quiser, fala com a gente, tá? E a gente tem uma diferencinha de preço aí por causa da região mesmo, né? Por causa de frete, de transporte também, tá? Mas isso aí a gente conversa depois, tá? A gente também tá, né, com a ideia de lançar depois um segundo livro, né? Com as mensagens do Liel, tá? Esse aqui só tem mensagens do nosso amigo Lucas, tá? Então ainda tem mais material aí para fazer outro livro, se Deus quiser, até do Lucas, né, mesmo? E tem do Liel também, né? Então a gente vai tá lançando esse primeiro livro aí com a ajuda da espiritualidade aí dos encarnados, né, para poder sustentar o trabalho. Depois a gente vai fazer uma live, né, durante a semana que vem só para falar do livro, contar a história, essas coisas todas, tá bom? Eu só tô contando que existe. Só temos aquelas imagens lá do WhatsApp, amigo. O material que a gente tem é aquela imagem, né, que a gente passou pro pessoal nos grupos, e a gente vai fazer uma live, né, deve ser na semana que vem, sobre o tempo, sobre o livro, tá? Vou ver o dia da semana que vem que dá pra gente fazer, e a gente vai fazer uma live explicando o livro, aquela coisa toda, tá bom, amigos? Então, pessoal, né, vamos dar início ao nosso estudo, né, pedindo aí a Jesus que neste momento possa investir o seu amor sobre nós, que possamos receber a luz, a boa vontade, o caminho, o amparo e o auxílio daquele que é o caminho, a verdade e a vida em todos os tempos. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, nos oriente, nos ajude a seguir na seara do bem, abençoe os nossos lares, aqueles que amamos, e que possamos ter uma hora de estudo proveitosa e ativa, com aprendizado e crescimento em Teu nome. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, nós estamos aqui na apostila da FEB, né, estudando aqui a apostila da Federação Espírita Brasileira, né, está aqui espelhado, né, igual da câmera, né, mas nós estamos aqui estudando, né, estamos no módulo 1, programa 1 da FEB, no tema 5, né, nós estamos falando aí dos temas pertinentes da mediunidade, né, um estudo de mediunidade que a gente está fazendo, né, e quem quiser, né, os outros temas estão todos salvos aí no Instagram, né, tá tudo salvo aí para nós aí. À medida que a gente der conta, a gente vai colocar no YouTube também, né, os vídeos dos estudos, tá? Mas o estudo de hoje, né, nós vamos entrar um pouquinho, né, na questão do perispírito do princípio vital, né? Eu mandei lá no grupo da educação mediúnica o texto, né?
mas a gente vai, né, conversando de acordo com aquilo que vier, né, dentro da necessidade do estudo do grupo, tá bom? Então pode fazer pergunta, fica à vontade aí se entender alguma coisa, né, só abrir o microfone aí e falar, né? Enquanto isso o gato pula aqui atrás aqui, ó, tá lá correndo atrás do próprio rabo, né, lá, né? Quem tá aqui no vídeo está vendo, né? No Instagram não dá só dá pra ver aqui a pontinha do gato, né? Então, pessoal, alguém quer começar falando, perguntando? Alguém tem alguma dúvida, né? Antes, né? Só falando aqui, gente, né? O que é pega espírito, o que é princípio vital, né? Pega espírito é o corpo espiritual, né? O Paulo de Tarso lá na sua epístola, né? Aos Coríntios, se eu não me engano, ele fala assim que nós temos um corpo carnal e um corpo glorioso, né? Ele chama de corpo glorioso, né? Que nada mais é do que o corpo do espírito, tá? Então, no mundo espiritual nós temos uma forma física, né? Que muitas vezes é análoga, ou seja, ela é semelhante à nossa forma aqui de encarnado, né? E essa forma física permite que a gente interaja naquela esfera, naquele plano espiritual onde a gente estiver, né? Então, normalmente é uma forma igual a nossa aqui, da última encarnação, né? E essa forma física, os espíritos dão o nome de perispírito, ou seja, aquilo que está em torno do espírito, né? É o corpo espiritual, tá? Então, nós temos um corpo espiritual, né? Que é feito de matéria, né? E de acordo com a dimensão onde o espírito está, essa matéria é mais ou menos densa, tá? E enquanto encarnados, nós também temos esse corpo espiritual que se manifesta quando nós saímos, né? Do nosso corpo físico, por exemplo, durante o sono, né? Então a gente dorme, né? E nosso corpo espiritual sai, né? Então tem uma pergunta aqui da Márcia aqui, ó. O perispírito se desenvolve antes da encarnação ou assim que o ser é concebido? Não, é antes, ele já existe antes, é o mesmo perispírito. O que acontece é que o perispírito, o corpo espiritual, ele tem uma capacidade de modelação, né? Como se fosse uma massinha, né? E ele é facilmente modificável. Então, quando o espírito reencarna, o que acontece? Ele diminui, né? Até ele tomar aquela forma do bebê lá, do corpo físico do bebê, né? E ele, o corpo espiritual, ele vai controlar o desenvolvimento do corpo físico e vice-versa, tá? Os dois estão conectados. Então, imagine que eu vou reencarnar, estou nascendo aqui, né? Então eu aproximo lá da minha futura mãe, né? E eu me ligo a ela, e à medida que o processo de gestação vai acontecendo, o meu corpo espiritual vai diminuindo até que eu me sobreponha ao corpo do bebê que está lá para nascer, né? Então aquele perispírito ele vai perder as características que eu tenho atuais, né? A aparência, aquela coisa toda, e vai levar, né, para o novo corpo as suas vibrações, e o novo corpo vai crescer de acordo com a genética do meu pai e da minha mãe, né? Sendo ativados ali por essa genética. Então assim, todo espírito tem um corpo espiritual, de Jesus até, né, o homem mais primitivo do mundo, todos os seres têm um corpo espiritual, seres inteligentes, tá? Todos os espíritos. No reino animal já é um pouco diferente, tá? O reino animal, os animais não têm corpo espiritual igual ao nosso, né? Então eles precisam que ou alguém crie um corpo espiritual para eles, ou eles já são atraídos para o processo de renascimento ali de maneira mais rápida. O espírito dos animais é bem mais simples que o nosso, tá? Bem mais, vamos dizer assim, embrionário, né, do que o nosso. Imagine que o animal é um embrião do que vai ser um ser humano um dia. Quando eu falo ser humano, não é forma física não, tá, gente? É ser humano aqui, ó, né, capacidade mental, né? Como ver um espírito numa grávida? Muitas vezes o espírito ele vai se tornando uma massa, né, com o tempo, né? E você vê ele acoplado lá com a região dali do útero da mulher, né? Muitas vezes até alguns médios, né, eles têm uma dificuldade de perceber isso, acham que a pessoa está com um processo obsessivo, tá? Porque é igualzinho, o mesmo vínculo que tem, né, entre um espírito encarnado na mediunidade é o vínculo do espírito com a mãe, só que é um vínculo para materializar o espírito ali, né? Tanto é que tem alguns estudiosos que falam que o processo de gestação é a materialização de espírito. Não está muito errado não, né? Porque o espírito materializa ali com os recursos da mãe ali, né? Do pai, principalmente da mãe, né? Que vai dar ali a forma do corpo, né? Ele nasce ali e fica durante um determinado tempo materializado, né? Então, tem uma analogia, né? Então, era possível, assim, alguns médicos conseguem ver, né? A questão do espírito lá justaposto, percebem que é um espírito que está ali num processo de gestação, né? Até porque é bem diferente do espírito obsessor ou de alguém que está mediunizado por uma entidade iluminada, né? Principalmente no final do processo, né? No início pode se confundir, não, aquela pessoa está bem acompanhada ali, tem alguém que gosta muito dela do lado dela, e pode confundir, né?
mas tem alguns fatores aí que ajudam a gente a entender. E o que é o princípio vital, gente? O princípio vital, tá, é o que faz o corpo físico estar vivo, tá? É o que faz a vida do jeito que a gente entende no campo da ciência, né? É aquilo que faz lá a célula estar viva, né? A vida orgânica, tá? O princípio vital é algo diretamente ligado com o corpo físico, tá? Ligado com a matéria. Apesar de ser produzido, né? Pelo corpo espiritual, né? Que anima a matéria, vamos dizer assim, né? Que dá vida à matéria, né? Ele é ligado à questão física, tá? A vitalidade está ligada ao corpo físico, ao corpo denso. Os espíritos no plano espiritual têm também, mas é diferente do nosso, tá? Então, alguém que quer fazer alguma questão, gente, alguma dúvida aqui sobre, né? Nós estamos aqui na página 51 da apostila, para quem não sabe, né? 51, 52 até 54, né? Ele vai falar aqui de algumas propriedades do corpo espiritual, tá? Vou usar o corpo espiritual e perispírito para a gente poder acostumar com o tema. Pode falar, Diogo. Bom, Marcelo, boa noite para todo mundo aí. Eu tenho a seguinte dúvida, além do capítulo, assim, eu não sei apontar o trecho exato que eu li, mas eu fico assim comparando, eu achei muito interessante esse trecho, e sempre tem uma dúvida, Marcelo, que é aquilo que você fala, que sempre tem um perispírito, sempre tem um envoltório, né? E tem um trecho que ele fala que o envoltório geralmente é humano, é a forma humana, né? Inclusive do próprio Jesus também, né? Mesmo os espíritos muito elevados. Mas às vezes eu vejo uns relatos assim desse pessoal relata assim os desdobramentos, projeções astrais e tal. Não sei qual que é o nome mais preciso, mas você entendeu, né? O que é a emancipação da alma? E o pessoal fala que às vezes vê só a esfera de luz. Ele não vê a forma humana, entendeu? Isso é normal ou não tem nada a ver? Tem alguma coisa fora do esquadro aí? Obrigado. Não, Não, isso é interessante, porque assim, a forma no nosso mundo é a forma humana, né? Então aqui no planetinha Terra, os espíritos estão vinculados à Terra, tem uma forma basicamente parecida com a nossa, seja feminina, masculina, né? Seja iluminada, né? O que acontece muitas vezes é que algumas pessoas em processo de desdobramento, elas não conseguem perceber o espírito de maneira muito clara. Então elas percebem o fenômeno luminoso que vem junto com o espírito, né? Normalmente como uma entidade muito iluminada, né? Até o nome, né? Iluminada em vários aspectos, né? São espíritos que estão envoltos ali em algas luminosas, em energias muito luminosas, e às vezes a pessoa que está em desdobramento, ela não enxerga a estrutura física por trás da luz, ela enxerga só aquela luz como se ela estivesse sendo ofuscada. Já viu quando jogam luz na sua cara e tem alguém por trás? Né? Naqueles filmes lá que a gente vê lá, o pessoal sofrendo interrogatório, né? Aqueles filmes de... Né? Você pode perceber que a pessoa não sabe com quem que ela está falando, ela vê um borrão lá. Né? Então, às vezes, acontece isso. Às vezes a pessoa está tão sensibilizada ali pela luminosidade da entidade que ela não consegue ver com clareza, ou então a mediunidade da pessoa não percebe que ela veja detalhe, né? Ela não dá conta, né? Então ela só vê aquele fenômeno luminoso e não consegue identificar muito o que está acontecendo ali, né? Desde a primeira encarnação no corpo, você possui um perispírito? Desde a primeira encarnação humana, sim, tá? Nos outros reinos, não, tá? O reino animal é diferente. Abaco. Né? No reino animal é diferente, viu, Silvia? Né? No reino humano, sim, não existe espírito que encarna sem perispírito. Né? O perispírito, a gente tira o perispírito do planeta. Né? Então a gente tira da energia do planeta e forma o corpo da gente. Isso é um processo inconsciente do ser humano. Né? Pode ser um corpo todo deformado, doente, mas ainda assim nós conseguimos fazer. Né? Então, todos os seres inteligentes, todos os seres humanos, né? Quando a gente fala humanos, são seres inteligentes, né? Que a gente conhece aqui na Terra, né? A gente vai entrar em outros, né? Tem um corpo espiritual. Desde o homem das cavernas, né? Vamos dizer ali que é o que está saindo do reino animal ali para entrar na humanidade, até Jesus. Todo mundo tem um corpo espiritual. Claro que com diferenças, né? Extremas, né? Mas o processo é bem semelhante. Por que alguns centros não aconselham o tratamento espiritual para grávidas? Ah, tá. Né? Isso acontece muitas vezes por um equívoco de interpretação, tá? Porque muitas vezes o pessoal fala que energia espiritual demais pode atrapalhar, né? Mas assim, a gente sabe que a espiritualidade sabe dosar isso muito bem, né? Então, assim, muitas vezes o pessoal fala, por exemplo, para uma grávida não ir na reunião mediúnica. Por quê? Porque
o processo da gravidez, da gestação, como a gente já falou aqui, ele é muito análogo, ou seja, ele é muito semelhante ao envolvimento mediúnico. Tanto é que a mulher grávida ela adquire por algum tempo, tá, determinados, vamos dizer assim, caracteres do espírito reencarnando. Tá? Então, às vezes, a mulher grávida, ela tá lá, por exemplo, ela vai ter um filho, e aquele filho é alguém que detesta o marido, ou detesta alguém, ela vai desenvolver uma antipatia por aquela pessoa que não sabe por quê. Né? Ou então o filho tem uma tendência, por exemplo, de um artista, ele gosta de música, aí você vai ver a pessoa que nunca gostou de música lá escutando, né? Isso é um processo mediúnico. A gestação também é categorizada como um processo mediúnico. A mente do reencarnante está envolvendo a mente, né, da futura mãe, né, da atual mãe, né, aliás, né? Então, assim, e aí o que acontece? Então você leva isso para uma reunião mediúnica, né? Então a pessoa pode passar mal lá até, né? Claro que a espiritualidade ajuda, né, gente? Mas por via de dúvida, né? Não aconselha. Mas o tratamento espiritual nem tanto, tá? Só se o pessoal estiver muito desequilibrado na casa espírita lá, tiver um trem assim muito pros cocos, assim, que vai ter um prejuízo. Porque a espiritualidade sabe muito bem lidar com esse tipo de energia. Até porque a gestação é um processo natural do ser humano, né? Então ele faz parte dessa questão toda, e pode ter certeza que a espiritualidade não vai deixar de atender alguém porque a pessoa está grávida, muito pelo contrário, né? Porque ali ela vai estar atendendo 2 seres ao mesmo tempo, até mais, né? Às vezes acontece isso. Então, assim, algumas pessoas têm um certo receio disso por causa de reunião de desobsessão, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de mediunidade, nós estamos falando de reunião mediúnica, né? Estudo de mediunidade. Muita gente pensa em mediunidade naquelas reuniões pesadíssimas, onde espíritos trevosos se manifestam para ser doutrinado, aquela coisa toda. Existem vários tipos de reunião. Existem reuniões de orientação, existem reuniões de psicografia, existem reuniões de tratamento espiritual, né? Então, assim, e numa reunião, por exemplo, de psicografia, que problema que vai ter? Vai ser um espírito mais equilibrado que vai lá para escrever. Se for uma reunião, por exemplo, de estudo mediúnico, né? Você está lá, os espíritos vão lá para ensinar, aquela coisa toda, não tem problema também. A energia dos espíritos de luz é muito boa, né? O que a gente não recomenda é levar uma grávida para uma reunião que está tendo um processo de desobsessão na reunião. Aí complica mesmo, né? É uma exposição desnecessária. A mesma coisa que você pegar uma mulher grávida e levar para o meio da guerra, né? Então, para quê? Né? Mas lá na faculdade, na universidade, no hospital, ela pode continuar fazendo tudo que ela faz. Ela não vai ser, né? A gente não vai levar ela num ambiente de risco, né? A alma é imortal. E quando reencarnamos num novo corpo, o perispírito também vai ser o mesmo. Igual a alma. Não, a alma é imortal, o perispírito não. Tá? O perispírito é a roupa. Tá? É a roupa de baixo da gente, vamos dizer assim. Tá? E ele vai se modificando com o tempo. Tá? O perispírito ele dura muito. Mas ele vai sendo substituído, ele vai se tornando mais ou menos denso. A tendência é que ele fique cada vez menos denso, a tal ponto que, né, um espírito, por exemplo, que vive lá onde a mãe do André Luiz vive, ela não consegue ser vista no nosso lar, né, de maneira constante, se não tiver alguém que enxerga a vibração dela. Então, quando a mãe do André Luiz vai visitar ele lá no nosso lar, ela vem da esfera superior, né, ela vai lá no Ministério da Comunicação. Lá eles dão uma matéria mais densa para ela, ela faz um corpo que é igual ao corpo dela de velhinha quando ela estava encarnada, e ela vai lá e enxerga o André Luiz, ela já enxergava, né? Mas o André Luiz consegue ver, tocar e interagir com ela lá no nosso lar. Aí na hora que termina a conversa, vocês vão ver lá no livro, né? Ela vira pro André Luiz e fala assim: olha, meu filho, eu tenho que ir porque eu ainda tenho que passar no Ministério da Comunicação, onde eles vão me munir dos recursos necessários para o meu retorno. O que ela vai fazer? Ela vai deixar aquele corpo físico, aquele perispírito mais denso que ela estava usando no nosso lar, como se ela tirasse aquilo, aquela energia toda, né? Vai se tornar muito mais sutil, vai assumir a forma que ela tem lá na esfera onde ela vive e vai voltar para o plano dela. Se ela quisesse vir do plano dela e entrar no nosso lado daquele jeito, ela dava conta, só que o André Luiz não ia perceber ela. É igual um espírito vindo aqui, tá? Então, quanto mais superior, mais rarefeito, tá? Menos denso é o perispírito, né? Só a gente pensar na questão dos estados da água. Imagina que o plano físico é o gelo, o nosso lar é a água líquida, né? E as esferas superiores são o vapor. Então, assim, o vapor consegue passar para os outros estados fácil, mas se eu estou preso no gelo aqui, dificilmente eu vou enxergar uma nuvem, entendeu? É nesse sentido, tá? Pode falar, Betinha. Depois a Clarice, eu vou responder. Oi. Não, é só para, de repente, esclarecer. No próprio capítulo, ele diz que o envoltório perispírito de um espírito se modifica com o progresso moral. Isso. É a mesma coisa com o espírito. Você vai melhorando moralmente, você vai depurando até
virar luz. É a mesma coisa o perispírito. Você não tem como desassociar uma coisa da outra, né? E o perispírito, ele é expansivo também, né? Por isso, por exemplo, atualmente o meu perispírito, ele é gordinho, que nem eu. Mas na próxima, Marcelo, ele vai ser magrinho, magrinho. Eu já vou ter melhorado um pouquinho. Obrigada. Lembrando que o perispírito, ele atende aquilo que a nossa mente reage, né? Ela reage à nossa mente, né? Ele é o reflexo da nossa intimidade. Por isso que os espíritos iluminados são, né? Tem a forma que eles quiserem. Né? Os grandes espíritos, eles podem mudar a forma deles do jeito que eles quiserem. Eles podem modificar, lembrar, não, quero parecer igual eu estava lá naquela encarnação há 1000 anos atrás. Mudou. Eu quero mudar agora quando eu era aquela moça lá na época dos vikings. Mudou. Eu quero voltar a ser aquele egípcio lá que vendeu lá o machado Moisés lá. Voltou. Então os espíritos de luz conseguem fazer isso com muita facilidade, tá? Os espíritos inferiores não, eles degradam muito o corpo físico, né? Até assumem às vezes formas terríveis, né? E dificilmente eles saem daquilo se eles não evoluírem, né? Então tem aqui até a pergunta aqui da Adriana, que tem tudo a ver com a da Clarice. Com a evolução, o que muda no espírito? Seria a inteligência moral? E aí a Adriana está perguntando aqui, o perispírito vai se depurando conforme a moral? Sim. Né? Imagina o perispírito de Jesus. Né? É uma coisa sutilíssima, nós não enxergamos, né? A tal ponto que os espíritos iluminados falam que eles sentem a presença de Jesus, mas eles não enxergam ele. Né? Então, para Jesus se materializar lá para eles, Jesus tem que fazer um esforço de vontade e falar assim, não, eu quero que vocês me vejam, vou ficar mais denso aqui. Né? Vou virar uma fumacinha mais densa aqui para vocês aqui. Né? Mas dentro do... Então, isso tem tudo a ver. À medida que a gente se melhora, o nosso perispírito se modifica. E isso dentro da reunião mediúnica, o que vai acontecer? Por isso que é mais fácil a gente perceber espírito inferior, porque o perispírito deles é mais denso. Então a gente vê com mais facilidade, está mais próximo do nosso. Para a gente ver os espíritos iluminados, a gente tem que buscar o quê? A prece, a prática do bem, se iluminar, pensar em coisas elevadas, né? Então, assim, o segredo de ver os espíritos iluminados é o pensamento, mas você tem que iluminar o seu pensamento. Né? Não adianta eu querer ver os espíritos de luz pensando em raiva, em ressentimento e amargura, pensando em que o outro tem que se lascar, torcendo para o outro se dar mal, brigando com os outros por causa de política. Eu não vou entrar numa onda mental que vai me permitir elevar a minha vibração. Né? Então, assim, quer ver Jesus? Então, comece a treinar o seu pensamento no nível do Cristo. Caridade, perdão, entendimento, harmonia, né? Compreensão. Né? Mas como é que eu treino isso? Só pensando? Não, faz. Né? Por isso que vem aí a questão da moralidade, não no sentido do moralismo, tá, gente? Moralidade é diferente de moralismo, tá? Tem muita gente moralista que não tem moral nenhuma, né? Então a moral é no sentido da elevação dos nossos pensamentos, né? No sentimento e na onda do Cristo, né? Que é a onda do quê? Da compreensão, do afeto, do amor, do perdão, da paz, né? E a ação constante no bem melhora o nosso pensamento, melhora a nossa vibração, melhora a nossa percepção mediúnica. Assim como quando eu me entrego à raiva, ao erro, ao crime, à culpa, eu abaixo a minha vibração e eu começo a perceber só determinada faixa de espíritos, né? Não talvez visualmente, mas pelo pensamento. Eu começo a pensar eu começo a ter depressão, ter ódio, ter vontade de morrer, ter vontade de matar, ter vontade de bater, ter vontade de brigar. Porque eu baixei o meu padrão mental, né? E entrei numa onda de sintonia com entidades que são complicadíssimas, né? Então isso é a nossa realidade. Vivemos em espírito onde está o nosso pensamento, né? Ao danificar o corpo físico, também danificamos o nosso perispírito. Por exemplo, através do vício, podemos vir com deficiência sim. O perispírito é o mata-borrão do corpo, ou seja, tudo que eu coloco no meu corpo vai para o perispírito. E tudo que vem está no meu perispírito volta para o corpo, né? Então ele tem o processo espiritual é muito interessante. Por exemplo, imagina que eu pego um revólver e dou um tiro na testa aqui, ó. Explodir minha cabeça. Aí eu vou para o mundo espiritual, além do choque emocional do suicídio, eu vou chegar lá com o meu perispírito, que é a cópia do meu corpo físico, todo estourado, igual ele está aqui no plano físico. Cara. Eu vou estar igualzinho eu estaria aqui na hora que eu morresse, vamos dizer assim, com um buraco enorme na cabeça, né? E o que acontece? Isso vai causar uma série de transtornos neurológicos e psicológicos em mim. Tá? Vai estar tudo desordenado aqui. E isso fica no meu corpo espiritual. Aí o que vai acontecer? Eu vou reencarnar, né? Quando eu reencarno, eu trago esse conteúdo comigo no meu corpo espiritual. E na hora que eu vou formar o meu corpo físico de novo, eu vou imprimir, né,
essa vibração, essa energia, se eu não tiver trabalhado isso no plano espiritual, se eu não tiver mudado, se eu não tiver, né? Eu vou imprimir isso no meu corpo físico. Aí pode ser que eu tenha fobias que eu não sei de onde que vem, eu posso ter problemas neurológicos, eu posso ter problemas mentais, eu posso ter desarranjos, eu posso ter doenças congênitas, físicas mesmo, né? Na minha estrutura cerebral, né? Então, assim, é possível que a gente traz, tá? Então, por exemplo, tem um caso muito interessante no livro Entre a Terra e o Céu, né? Que o pequeno Júlio, né? Que é um personagem, é um menininho que nasce, ele desencarna 2 vezes no livro, né? Então ele desencarna afogado no início do livro, né? Só conta. E depois ele desencarna lá por uma tuberculose, uma doença lá respiratória gravíssima. Não sei se era Krupp, né? Eu acho que era Krupp que ele teve, né? Nem usa mais esse nome, né, gente? É uma daquelas gripes espanholas que eles trem lá. E aí o que acontece, né? Aí eles vão explicar a história dele. O que aconteceu? Na última encarnação dele, ele tentou suicidar 2 vezes. A primeira, ele tomou veneno, né? E destruiu aqui a região da garganta dele na época da Guerra do Paraguai. Conseguiu um custo salvar ele. Quando conseguiu salvar ele, levaram ele lá para o negócio do exército, a coisa toda, né? Ele sobreviveu, né? Com a garganta destruída, né? Com grandes danos físicos, né? Mas ele sobreviveu. O que ele fez? Ele fugiu, né? Do centro hospitalar lá do quartel hospitalar lá na Guerra do Paraguai e pulou dentro do rio e morreu afogado. Então ele lesou o perispírito dele 2 vezes. Primeiro porque ele destruiu com a questão, né, do veneno que ele tomou, o ácido que ele bebeu. E segundo porque ele morreu afogado. Aí ele reencarna, né, e ele acaba desencarnando, né, via um acidente lá no mar, quando é criança, né? Aí tem toda a história lá, tem a situação que ele também não foi olhado da maneira adequada, aquela coisa toda. E depois ele reencarna de novo e ele desencarna vítima do problema dos vírus, né? Então, assim, que é o negócio do veneno. Então ele trabalha as 2 questões, 2 encarnações seguidas, né? E depois ele reencarna de novo sem nada, tá? Mas aquilo é regra? Não. Todo mundo que reencarna com um problema de saúde quer dizer que é um espírito que está devendo? Também não. Vamos lembrar que existem espíritos missionários que reencarnam com limitações físicas, com objetivo e com missão, né? É muito comum, eu já vi alguns espíritos assim, tá? Pessoas que eu conheci, que é o seguinte: o espírito superior da família é aquele irmão que fica na cama o dia inteiro, que não fala, que não se mexe, né? Mas ele reencarnou porque a presença física lá na Terra faz com que a família toda pare de brigar e se envolva com ele. Então você via lá que todo mundo da família, né, quando ele estava necessitado, todo mundo parava de brigar e ia lá cuidar dele. Eles tinham um amor com ele, que era só a presença dele num lugar que apaziguava tudo. Aquele é um espírito em missão. Ele veio daquele jeito que ele quis. Falou assim, não, eu vou estar lá desse jeito, porque isso vai ajudar o meu grupo familiar, né? Então se eu bater o olho e falar, esse cara tá pagando, eu estou muito errado. Por isso que é difícil a gente julgar, tá? Mas aquilo que eu faço no meu corpo físico vai ser impresso no meu corpo espiritual, né? E à medida de que eu não resolvo aquilo, volta para o corpo físico. Ou seja, por exemplo, imagina, né? Então eu estou aqui, meu corpo todo destruído aqui. Mas eu estou destruído porque eu amei, porque eu fiz o bem, né? Por exemplo, eu fui, né? Tem a história da época do Kardec, muito interessante para a gente poder entender isso, né? Que é o seguinte: o moço que desencarnou na mina de carvão, né? O cara desencarnou com 23 anos de idade, né? Ele tinha lá uns 3 filhos, uma coisa assim, né? E ele desencarnou com o pulmão destruído por estanho, né? Porque ele trabalhava na mina de carvão, eu acho que tirava estanho também lá na Europa, lá, aqueles negócios lá da Europa do século XIX, né? E aí ele desencarna, né? Por causa vítima de envenenamento por estanho, né? Que é lá por causa do serviço de minério que ele fazia lá, minerava lá dentro das casas, né? Subterrâneo. E aí o Kardec, né, pergunta aos espíritos, então nós podemos considerar ele suicida, né? Aí os espíritos falam de maneira alguma. Porque ele não tinha escolha e ele morreu trabalhando para poder sustentar a família dele. Aqui ele chega no plano espiritual com o corpo espiritual dele limpinho. Tá? Ou seja, ele destruiu o corpo físico dele, porque a única opção que ele tinha para sustentar os 3 filhos pequenos e a esposa era enfiar a cara no estanho todo dia lá. Ele desencarna muito jovem, acho que é 23, 25, um negócio assim, né? Tá lá na revista Espírita. E aí ele desencarna muito jovem, né? E os espíritos, né, o Kardec, suicídio e tal, será que é? Né? Claro que o Kardec deveria pensar que não, ele pergunta porque era útil para o estudo, né? E os espíritos falam, não, o caso dele não. Né? Ele não lesou nada. Por quê? Porque ele fez por amor. Né? Então o cara que vai lá e toma um tiro no lugar do filho, o cara que entra na frente para salvar alguém, o cara que sofre um acidente para salvar a vida do outro, é outra história. Tá? Esse aí não lesa o pega-espírito, não. O que lesa o pega-espírito são as ações negativas que nós fazemos para o próximo e para a gente mesmo. Aí lesa.
Tá? E não lesa só na questão da estrutura dele, não, na questão do psiquismo também. Né? Então, isso é bem interessante. Diante da explicação da Betinha, o perispírito que define o corpo e não só a genética, quando ele exemplificou que é gordinha, é o perispírito que define, tá? Mas a caixa de ferramenta é a genética. Então eu vou explicar isso melhor, né? Então imagina, né? Eu vou reencarnar, né? Eu vou dar o meu exemplo. Eu e meu irmão, eu tenho um irmão, né? O meu irmão, né, e eu somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Ou seja, basicamente, a nossa caixinha de ferramenta genética é a mesma, vocês podem concordar, né? Meu pai e minha mãe são o mesmo que o do meu irmão. Né? Então nós somos geneticamente semelhantes, não iguais, tá, gente? Semelhantes. Ou seja, a nossa base genética, basicamente é a mesma, né? Então eu reencarnei. Quando eu reencarnei, o que aconteceu? O meu corpo espiritual foi formado, né? O meu perispírito reencarnou, né? E na hora de construir o meu corpo físico, pelas leis de afinidade, eu atraí determinados genes que são úteis para o meu processo de crescimento espiritual, tá? Então, por exemplo, eu peguei, imagina, por exemplo, o meu pai teve diabetes, meu pai é diabético, né? Os meus avós maternos também eram, um dos meus avós paternos também era, beleza. Aí o que acontece? Meu pai morreu com 54 anos de diabético, né? Eu com 30 anos tinha diabetes, ou seja, o meu espírito pegou lá, né, o genezinho da diabetes. O meu irmão, né, tem a mesma idade que eu tinha quando eu fiquei diabético, e ele não tem nada. Ele come açúcar igual um tiranossauro rex lá comendo carne. Entendeu? Então, assim, ele não tem diabetes. Ele nunca teve problema com isso. Entretanto, o meu irmão nasceu com uma deficiência auditiva, né, que já falaram pra gente uma vez, eu lembro quando eu era criança, falaram pra minha mãe que isso é genético. Eu não tenho. Né? Apesar que o pessoal fala que eu sou lerdo, mas o meu é lerdez. Né? Não é surdez, não. Né? E o meu irmão usa aparelho auditivo. Então, na mesma caixa de material genético, o meu espírito imortal, através do meu perispírito, selecionou determinados aspectos que eram úteis para o meu processo evolutivo. O meu irmão foi lá na mesma caixa e tirou daquela caixa outros tipos de situações, tá? Que estão adormecidas em mim. Né? Ou seja, a questão da dificuldade auditiva está adormecida em mim. A questão da diabetes está adormecida nele. Isso é um ponto negativo, tá, gente? Então, o perispírito, ele trabalha em cima daquilo que o pai e a mãe oferecem. Tá? Então, é como se o perispírito escolhesse ali, né, dentro daquela caixa de materiais ali, que é a genética do pai e da mãe da gente. Tá bom? Então, os dois estão alinhados. Então, por exemplo, uma coisa que geneticamente os meus pais não tenham, dificilmente eu vou manifestar. Né? Por exemplo, imagina. Né, eu sempre gostei muito de escultura. Meu sonho é ser artista, eu queria ser escultor. Eu gostava de ficar vendo que as imagens do Michelangelo, nossa, queria ser. Olha isso quando eu crescer, né? E aí eu falo, nossa, mas eu nunca tive talento manual nenhum. Né? Nem meu pai tinha, nem minha mãe tinha, nem ninguém da minha família tem. Né? Ou seja, essa parte da minha genética é desativada. Né? Tanto que uma vez eu até falei isso pro Lucas, falou, Lucas, né? Aí ele falou assim, ó, lá no Egito Antigo você tinha arte lá, você sabia fazer esses negócios lá, aquelas estátuas lá. Né? Você foi largar isso para seguir lá o Moisés lá com espada na mão para matar os outros lá, você perdeu, esqueceu, tá aí, né? Então o corpo físico não tem. Então mesmo que eu queira, se eu pegar lá um pedaço de mármore, não vai sair nada, né? Eu não tenho a desenvolver. Se eu esforçar muito, talvez ali, né? Mas assim, muita coisa da nossa intimidade, das nossas outras vidas estão desativadas momentaneamente, porque a nossa genética não permite que ela se manifeste. E é para o nosso bem, existe, né? Tudo tem o seu momento. Então o que eu tenho aqui agora é que eu tenho que trabalhar, né? Eu ouvi que o espírito já sabe qual corpo físico terá antes mesmo de encarnar. Diante do que você está falando, essa informação não precede. O espírito sabe se for um espírito equilibrado. A maioria, a massa esmagadora, não. A maioria esmagadora não sabe nem que está desencarnada, Ariel. A maioria dos espíritos desencarnam, posso dizer que 80% dos espíritos desencarnam ficam vagando no plano físico sem nem saber direito o que está acontecendo com eles. Né? Eles ficam presos aqui nas coisas do dia a dia, na casa, no problema lá, no carro, na conta, no sítio, ou ficam lá dando palpite na vida do filho porque o filho vendeu o carro, porque, entendeu? Vigiando a esposa, vigiando o marido. Então a maioria absoluta, a grande maioria, eu posso falar 80% dos desencarnados, vão e voltam para o plano físico sem nem saber que está desencarnado. Por isso que a maioria das pessoas nem acredita que existe.
né? Então, assim, o espírito que sabe é o espírito que ele já está mais consciente, que ele consegue ir para uma colônia, que ele vai lá, ele vai estudar, ele vai aprender, né? E aí ele vai ter todo o ensinamento, aí ele pode ter uma ideia de como é que vai ser o corpo físico. Mas você pensa um espírito, uma pessoa primitiva, agressiva, violenta, que sai brigando com todo mundo, né? Ou então uma pessoa extremamente materialista, que é o único pensamento dela as coisas da matéria, ele não vai sentar para planejar corpo físico, não, porque ele não acredita nem que isso existe, né? Então o processo dele vai meio que no automático. Tem alguém lá em cima que sabe, ó, o Marcelo está reencarnando aqui, o Marcelo é espírito muito primitivo, o Marcelo é muito, né, que é o materialismo, que o Marcelo só pensa em dinheiro, na casa dele, nos filhos, então o que nós vamos fazer? Ah, deixa o Marcelo por lá, na hora que o neto dele tiver lá, a namoradinha lá, eles casarem, o Marcelo volta como bisneto dele mesmo, lá, através do neto dele, e aí ele vai, aí quando ele tiver criança, nós vamos tentar aproximar ele de uma educação religiosa, espiritual, e assim vai. A maioria dos espíritos é assim, aí o Marcelo tá sabendo disso não, quer viver minha vida aqui, entendeu? Então assim, isso é a maioria, tá? O planejamento espiritual, aquela coisa toda, não é massificado, tá, gente? Isso acontece muito lá no nosso lar e tal, mas, né, a maioria de nós não vai em colônia nenhuma, tá? Porque nem sequer cogita da existência disso, né? Pode falar, Betinho. Marcelo, eu sempre pensei que as pessoas que ficam ligadas aqui ao plano físico, quando desencarnam, sejam materialistas ou sejam pessoas que não acreditem na imortalidade da alma. Porque se você acredita na imortalidade da alma, você, quando desencarna, você pode até ter aquele choque por ter sido, de repente, um assassinato, um acidente, você pode ficar naquela zona meia assim, mas quando você, de repente, se dá conta, você vai, digamos, para uma colônia porque você acredita na imortalidade da alma. É certo isso ou não? Aí nós temos que ver o que acredita. Nós vamos voltar lá pro Tiago, lá na epístola dele, lá, porque ele fala assim, ó, você acredita em Deus? Né? O diabo também acredita, e treme, e daí? Né? Ou seja, muita gente acredita, né, na vida depois da morte, mas aquilo é tão distante da realidade dele, que assim, numa lista de prioridade que ele tem na vida dele, é a 15ª. E aí quando ele chega no mundo espiritual, ele nem sabe que ele está desencarnado. Ele nem percebe que ele está desencarnado. Né? Então ele passa o tempo dele no mundo espiritual tão confuso e tão preso nas coisas da matéria, que dali mesmo ele reencarna. Né? Então para a pessoa ter essa situação, você está certo, isso acontece, ela tem que ter um certo nível, um certo grau de espiritualização. Lembra do André Luiz? O André Luiz ficou anos no umbral, né? E, tipo assim, né, vamos pegar lá o relato do livro, né, que a gente sabe que eles mudam alguma coisa, até para a questão de identificação do André Luiz, mas não é o objetivo. Né? O André Luiz ele fica 8 anos no umbral, sem cogitar de outro plano, de outra vida. Ele fica lá, sobrevivendo lá naquele lugar lá, fugindo, correndo, escondendo, né? E ele era um homem culto, ele era um homem que ia na missa, ele sabia que, né? Mas aquela ideia de Deus, aquela crença era uma coisa que era distante da realidade dele, né? Tipo assim, eu ouvi falar daquilo, mas aquilo nunca foi o assunto do meu interesse, não. Eu nunca parei mais de 5 minutos ali entre um drink e outro ali para cogitar da imortalidade. Eu tinha mais o que fazer, né? E se a gente for analisar a gente aqui no plano físico, a maioria de nós é assim, né? Então às vezes você fala disso para um parente, para um primo, para um irmão, para alguém, e fala assim, legal, isso aí, um dia eu vou lá. Mas a pessoa tá lá totalmente vinculada com as questões dela, né? Porque é o momento dela também, isso não é julgamento não, tá, gente? Isso é a gente entender, né? Quando a gente pega aquela frase do Emmanuel de novo, vivemos em espírito onde está o nosso pensamento. Se 90% da minha vida encarnada, 99% da minha vida encarnada, eu só penso em coisa material, quando eu estiver num plano espiritual, 99% do meu pensamento vai estar dominado pelo materialismo. E aí o que vai acontecer? Esses espíritos, né, nem vão se perceber que estão no plano espiritual. É quase que um processo automático. Eles estão lá, é aquela coisa, eu estou ali envolvido com a minha família ali, e acho que estou cuidando, ajudo. Se aparecer um espírito lá que batendo no meu filho, eu vou lá e encho ele de porrada, né? Ou eu brigo, eu falo, eu vou lá e brigo com o chefe da minha filha, eu fico vigiando, aquela coisa toda. Mas quando eles têm uma relação sexual lá, eu reencarnei ali. Eu mesmo percebo o processo. A espiritualidade está por dentro. Assim, o Marcelo está lá na casa dele, então a probabilidade, daqui uns 3 ou 4 anos o Marcelo reencarna lá mesmo. Não preocupa não. Está tudo dentro da espiritualidade. Mas o Marcelo tem maturidade para o espírito de luz levar ele para não. Se a minha mãe aparecer para mim, né, imagina, desencarnado e eu também, eu falo que eu estou tendo pesadelo, eu vou fugir com medo, eu não quero ver.
porque eu tenho medo da morte é o fim, né? Então, assim, isso é muito mais comum, né? Então você vê lá o André Luiz, a mãe dele visitava ele, o Clarence visitava ele nem sequer percebia eles, porque ele nem cogitava que a mãe dele podia existir em algum lugar. E olha que ele foi religioso de certa forma, ele foi religioso da aparência, né? Então hoje muitos de nós ainda estamos nessa onda, nós vamos nos cultos, nós vamos na missa, nós vamos na casa espírita, nós achamos muito legal, mas aquilo ali pra gente é um trem que tá um pouco de lado. Inclusive muita gente que fala, tá, gente? Eu tô falando aqui, mas pode ser que eu chegue no plano espiritual e, né, sei lá, o que importa é que eu vivo, né? Não é o que eu falo. Ó o amigo aqui, ó. Acredito que grande maioria das encarnações são compulsórias, sem o espírito saber. Está correto esse pensamento? É compulsório, é automático mesmo. O negócio é por lei de afinidade. Aonde, quanto menos a gente é desperto, menos a gente faz escolha. A escolha já é uma característica, né? Ou faz, né? A gente faz escolhas, só que são escolhas que são indiretas. Então a minha escolha de ficar com a minha mente toda voltada para a matéria é uma escolha. Então eu vou ficar aqui no plano físico. Eu que escolhi. Não é uma escolha? Não é uma escolha assim, ó, você quer isso ou você quer aquilo? Não, mas é uma escolha de atitude, né? Então a maioria dos espíritos que reencarnam é como no reino animal. O reino animal é automático, né? Desencarnou aqui, né? Desencarnou o gato aqui, o gato ali na esquina ali, vai cruzar e vai vir naquele ali, né? Então assim, o ser humano já vai desenvolvendo um pouco mais que isso, mas muitos de nós ainda estamos num processo muito análogo, né? Nós ficamos lá vagando no mundo espiritual, andando para lá e para cá, né? E reencarnando. Né? É algo que a gente vê já está no plano físico. Por isso que muita gente, isso é um dos motivos, gente, para que muitos companheiros não acreditem em vida depois da morte, porque quando vão para o mundo espiritual eles ficam aqui no plano físico. Então quando você fala de nosso lar, de colônia, de não sei o que, isso não existe, não. Para ele não existe, ele nunca teve experiência com isso. O mundo espiritual dele é o mundo físico, entendeu? Então assim, lá no inconsciente da maioria dos seres, a realidade do mundo espiritual é a mesma coisa que do plano físico, então não existe nada. Né? Você fala, tem nosso lar, tem colônia, tem sei lá o que, não tem nada disso. Mas você já percebeu o quanto o pessoal acredita que tem zonas inferiores, que tem inferno? Você fala que tem inferno. Inferno, esse negócio tem aí. Né? A maioria acredita. Por quê? Porque já tiveram uma experiência desencarnado em regiões de sofrimento. Então aquilo que a gente experiencia, grava. Tá dando para entender? E tudo isso tem a ver com o quê? Com o perispírito, com o corpo espiritual. Né? Nosso corpo espiritual tá ligado com aquilo. Então, né, só voltando aqui, o perispírito ele toma a forma que a genética nos permite, mas ele pode, né, até normalmente, né, o Chico falava isso, os espíritos também falam, eu já pude perceber isso também, né, normalmente a gente tem algumas características das nossas encarnações passadas. O Chico falava assim, ó, alguma coisa que o corpo físico vai lembrar alguma coisa da sua encarnação passada, né, não da última, tá, mas de alguma que te impactou. Tá? Então, assim, se você se examinar, se perceber, às vezes a pessoa tem uma marca de nascença, tem uma coisa assim que é semelhante à encarnação dela passada. Ó, né? A estrutura facial dela, tá? É possível sim, tá? Não é todos os casos, sempre, não, mas é possível, tá? Então, assim, às vezes você tem umas coisas que você fala assim, meu Deus, onde você tirou isso, né? Assim, então você fica até sem saber, mas é questão de vida passada. Gente, tá dando para entender? Nós estamos falando aqui de corpo espiritual. Olha quanta coisa surge em torno do corpo espiritual, do perispírito, né? E o que é o fluido vital, né? Então, assim, uma coisa que eu também queria deixar bem clara pra gente na questão do estudo, gente, quando que vai ficar no sono eterno também até o dia do juízo final. Já ouvi falar muito isso, filho. Aí vai pro mundo espiritual e fica dormindo. Né? O André Luiz lá no nosso lar ele fala daqueles que dormem. Né? Espíritos passaram a encarnação inteira. Quando eu morrer, eu vou dormir. Quando eu vou 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 morrer, eu vou dormir. Eles ficam pensando aquilo a encarnação inteira. Chega no mundo espiritual, tá dormindo. Reencarna de lá mesmo. Entendeu? Aí não lembra de mundo espiritual. Isso não existe, não. Claro, você passou a encarnação toda mentalizando que quando você morresse, você ia dormir. Você chega no mundo espiritual e fica dormindo. Vivemos em espírito onde está o nosso pensamento. Vivemos em espírito onde está o nosso pensamento. Se meu pensamento está em dormir, no sono eterno, eu vou dormir um bom tempo. Né? Claro que a espiritualidade não vai deixar ser eterna, né, gente? Não vai, porque a gente tem um processo, né? Se eu penso demais num determinado indivíduo, eu fico preso àquele indivíduo. Se eu penso mais em determinado sentimento ou emoção, eu fico preso naquela emoção, naquele sentimento. Né? Então, por isso que a gente tem que se libertar
Conhecereis a verdade vos libertará. Olha só o conselho do Cristo, né? Quando Jesus vem na terra, gente, e fala para os discípulos dele o seguinte, fala assim, ó, e vou para o Pai e vos preparar lugar, né? Existem outras moradas na casa do meu Pai. Jesus abre a mente dos discípulos dele para uma realidade que eles nem imaginavam, a maioria deles, pelo menos, né? Você tem uma vida depois da vida. O que é isso? Tá! Isso aí, gente, foi a maior mudança da humanidade. A pessoa fala, o quê? Tem uma vida depois da vida? Pera aí. Alguns sabiam, né? Os egípcios lá, mas não era massificado. Era um cara lá no templo, lá, era o essênio, era um profeta, esses caras sabiam. Os outros, sei lá, vou pro inferno, vou pra algum, né? Jesus fala assim, ó, tem uma vida depois dessa vida. Preocupa não. Tem mais aí, gente. Isso abriu a consciência, explodiu a cabeça da humanidade no sentido positivo. Então, você saber isso, você já consegue ir para o mundo espiritual. Ver uma realidade extrafísica. Peraí, eu estou desencarnado, estou morto, o que está acontecendo? Onde que eu estou indo? Né? E aí os espíritos... Gente, é igual nos filmes. Vem os espíritos e falam assim, não, gente, vamos lá para as colônias. Lá, não vou não. Sei lá o que tem aqueles lugares lá. Né? Já viu aqueles filmes americanos que o cara morre e vem e fala assim, entra na luz aqui, ninguém quer ir? Já viram isso? Ninguém quer. Por quê? Porque eles têm medo. Eles querem ficar aqui no plano físico. Né? No final, com muito custo, eles vão para a luz, né? Porque a luz é o desconhecido, o que tem lá, sei lá, né? Então você vê que o espírito fica preso aqui no plano físico. Essa analogia, olha que interessante, né? Isso é um reflexo da realidade, né? Não igual é no filme, mas olha só essa ideia. Ou seja, aquilo que é diferente do plano físico causa medo nos espíritos encarnados, que não estão preparados, então eles não querem, né? Os espíritos mesmos falam isso, que muitas vezes eles se aproximam daqueles que estão aqui no plano físico e eles fogem deles. Fogem aterrorizados. Por quê? Porque, né, o que é isso? O que é esse cara iluminado aqui? Mesmo que eles assumam a forma mais materializada possível, eles fogem, tem medo. Entendeu? E às vezes e quantos espíritos são levados para colônias, né, às vezes por uma intercessão, e fogem de lá para voltar para o plano físico. E ficam pedindo para voltar. Né? Por quê? Porque todo o interesse, tudo que eles querem, está aqui. Né? Então não adianta forçar a barra com quem está pronto. Pode falar, Diogo. Ô Marcelo, tem um trecho aqui que me chamou a atenção. Eu só vou ler rapidinho aqui, é uma frase só, tá? Pode ler. Da página 53 do texto de hoje, né? Ele fala assim, a sensibilidade confere aos espíritos sensações e emoções que são muito mais profundas entre os desencarnados, porque nestes são percebidos por todo o corpo espiritual. Aí eu lembrei de uma pergunta do Livro dos Espíritos, até abri aqui para ler, também vou ler só a parte que eu quero falar. Pode ler. Ele fala das penas e os gozos da alma após a morte, né? Ele fala, essas penas e gozos nada tem de carnal, e por isso os mesmos são 1000 vezes mais vivos do que os da terra. O espírito, uma vez desprendido, é mais impressionável. A matéria não mais lhe enfraquece as sensações. Deixa eu ver se eu entendi, então. Por exemplo, eu desencarnado, se chega um outro, um espírito de luz, ou não, mas e ele me dá a mão, na verdade eu vou sentir aquele toque, eu vou sentir o que ele está pensando, como se percolasse em mim inteiro. Espalha pelo meu corpo, não é que nem aqui que eu dou a mão para você, eu só sinto a sua mão. Lá não, eu sinto, é como se eu tivesse, não consigo explicar. Se você puder elaborar aí, eu agradeço. Entendi o que você está falando. O que acontece? Pera aí. Som, né? Sem som não tem jeito. O que acontece? Né? Vamos lembrar que quando o Kardec faz, os espíritos fazem essa descrição com o Kardec, eles estão pegando ali o geral. Né? Então, isso é uma característica dos espíritos iluminados. Né? Então, por exemplo, o André Luiz no nosso lar. Tá? Ele vai ter uma percepção muito maior que a nossa, mas ele ainda não chega nesse nível. Mas, por exemplo, eu imagino talvez que a ministra veneranda ou Clarence já sente isso aí, ou seja, a sensação, o impacto sensorial no espírito desse é diferente do que é pra gente, não é limitado, né, ao nosso corpo físico, né, porque no nosso corpo físico, a nossa percepção está ligada aos órgãos de sentido. Então eu enxergo onde meu olho está apontando, não estou enxergando aqui atrás da minha cabeça, né? Eu não tô, o meu tato, eu estou encostado na cadeira, eu estou sentindo a cadeira, eu estou sentindo aqui. Mas o meu tato não sente pelo nariz, né? E aonde eu não estou tocando. Né? Então, assim, no mundo espiritual, as sensações são maiores, a tal ponto que os espíritos, quando eles falam que quando eles têm um pensamento, uma lembrança, eles revivem aquilo com todos os detalhes. É como se eles vivessem de novo. Tá? Por isso que o tempo no mundo espiritual é bem diferente do nosso.
Né? Então, por exemplo, se eu chegar perto de um espírito iluminado que viu Jesus, imagina, vou dar um exemplo. Eu chego perto do João Evangelista. Imagina. Aí o João Evangelista, um dia, lá em Cafarnaum, lá na época que Jesus estava encarnado, o João Evangelista, numa noite estrelada, estava sentado do lado de Jesus, eles bateram um papo a noite inteira. Né? Então, se eu me aproximar do João Evangelista e ele permitir, né, se eu for um espírito que tem algum nível, o que acontece? Eu consigo me lembrar da experiência como se eu tivesse estado lá. Eu revivo a experiência do João Evangelista como se eu fosse o João Evangelista. Ou seja, o bate-papo de Jesus com ele, eu falava, não, Jesus, é mesmo, né? Entendeu? Então é uma coisa muito mais profunda. Tanto é que os espíritos culpados, eles ficam presos no momento de culpa deles, como o suicida fica preso no momento do suicídio, né? O assassino fica preso no momento lá que ele mata, que ele violenta, que ele agride os outros, né? Porque é uma experiência muito mais profunda, a tal ponto que o espírito desencarnado, ele como que ele entra numa outra realidade, né? Então assim, eu brinco muito que o pessoal tá fazendo, a gente tá falando disso com os meninos lá da mocidade, que a gente faz um estudo de mediunidade no domingo para eles, né? É igual quem já viu aquele filme Matrix, né? Teve sair um novo aí, né? O que é o Matrix? O cara entra no computador e ele vê o mundo lá dentro, lá, onde ele vive, ele reage, ele interage com tudo lá. A mente de cada espírito no plano espiritual é aquilo. Então, se um espírito quiser, ele pode se recolher a mente dele e reviver toda a vida dele, as 50, as 1000 encarnações, né, que ele teve no passado, até para ele aprender. Imagina, você vai acompanhando a sua vida lá em um segundo, né? Você fecha o olho assim, nossa, vivi tudo que eu tinha que viver, toda a minha encarnação aqui passada, nossa, eu acertei nisso, eu errei nisso, eu vou fazer aquilo, olha só que interessante esse aprendizado, eu lembrei daquilo. Um espírito equilibrado consegue fazer isso. Só que ele consegue entrar e sair e tirar proveito. Um espírito desequilibrado, ele fica preso nisso. Por isso que emoções negativas, a raiva, o medo, né, elas aprisionam o espírito. Então muitos de nós, até encarnados, né, somos escravos do que? Das nossas relações, dos nossos infortúnios do passado. A gente fica preso, tem que fazer terapia, né, e que a gente vai ver que, né, a psicologia, todas essas ciências são presentes de Deus para nós aí. Olha que interessante. Então, assim, realmente isso acontece. Claro, como a gente está falando, o nível de profundidade disso está ligado com o nível evolutivo do espírito. Quando os espíritos falam com Kardec, são os espíritos de luz que estão falando para Kardec a percepção deles. Tá? Tanto é que a espiritualidade depois teve que trazer o André Luiz para ter uma, vamos dizer assim, uma coisa mais próxima do nosso comum aqui. Né? Mas você pega lá, os espíritos conversavam com Kardec, a entidade iluminadíssima, né? Então, assim, eles tinham que fazer uma síntese também. Não dava para eles explicarem nuance, diferença, não. Basicamente é isso aqui. O espírito funciona assim. Então, acabou. Né? Mais alguma questão, gente? Nós estamos falando, né? E só uma coisa que eu queria lembrar, né? Aqui vocês vão ver no texto que fala que o perispírito ele é semimaterial. Tá? Semimaterial é um conceito que já não se usa mais hoje. O espírito é matéria. Tá? O perispírito é matéria. Só que é uma matéria menos densa. Como na época do Kardec não tinha esse conceito de maior ou menor densidade de matéria, tá? O conceito ainda não tinha sido estabelecido de uma maneira científica e adequada, né? Tinha alguma percepção, mas nem tanto. O Kardec usa o termo semimaterial para ele tentar explicar que é diferente de uma coisa que não é nada matéria e da nossa matéria aqui. Tá? Até porque o conceito de matéria do Kardec, né, é o conceito de matéria lá da década do século XIX. Tá bom? É uma coisa sólida e palpável, como se o mundo espiritual não fosse palpável. Por isso que muitas vezes os espíritos vão explicar o mundo espiritual para o Kardec, ele não entende. Porque para ele o mundo espiritual tinha que ser uma fumacinha. Né? O palpável é aqui. Né? Mas o mundo espiritual também é, dentro de uma determinada realidade, ele é palpável. Né? A gente hoje temos muito mais meios de entender isso. Por exemplo, tive um filme, igual eu falando aqui, eu vi um Matrix lá. Né? Você viu Matrix. Né? Quando você vê um filme desse, você entende o conceito. Fala assim, o cara entrou pela mente dele, ele ligou no computador, ele está dentro do mundo. Aquilo pra gente é fácil. Né? Imagine explicar isso para Kardec. Um conceito que o mundo espiritual é uma analogia daquilo. Que aquilo ali é uma analogia do mundo espiritual. Né? E olha que interessante, né? Quando você pega um filme desse, você traz aqui pra gente. Né? Tirando toda a questão da história, o que acontece? Né? Qual que é a ideia básica? Nós vivemos uma simulação do que é real. A nossa realidade não é aquilo, não. Não é o que nós estamos vivendo aqui, não. O nosso corpo físico aqui, a nossa estrutura aqui não é uma simulação. A nossa vida real não é no mundo espiritual. Né? E a maioria de nós não prefere ficar aqui. Tanto é que desencarna e fica tentando voltar para a matéria densa.
porque isso aqui agrada, né? E você vê lá no filme lá que muitos que sabiam, né? E queriam ficar ali, não, aqui que é bom, bota isso aqui, não quer ir para aquele mundo lá, não quer ficar aqui, né? Olha como é que é uma questão que a espiritualidade vai trabalhando aí em vários aspectos, assim. Aí você vê um filme desse, você acha, isso tem nada a ver, mas abre sua mente. Aí quando vê um conceito espiritual, igual nós estamos falando aqui, ele entra mais fácil. Por quê? Porque você já tem uma experiência antes. Aí você pega, por exemplo, você pega lá um jogo, né? Você vai lá, liga o videogame e vai jogar, né? Você tem um personagem no jogo que você joga com ele, você vive a vida dele dentro do jogo. Vou dar um exemplo aqui, né? Aquele personagem faz tudo que você quer. Ele é uma extensão sua. Não é? Tem alguns que a pessoa até monta o personagem do jeito que ela quiser lá, e claro, dentro da limitação, né? Mas pense bem, né? Não são experiências que a pessoa está tendo ali que não são dela? Pega o cinema, por exemplo. Você não vai no cinema para ter uma experiência que é fora do seu nível de realidade? Imagina o cinema daqui 20 anos que você vai conseguir entrar dentro do filme. Você vai ser o personagem do filme. Que é o futuro aí, né? Que é quase uma... Isso aí tá na nossa porta. Aí nós vamos entender. Aí imagina um tanto de conceito espiritual que vão entrar por osmose na gente com isso, né? Eu lembro quando eu era criança, né, e eu vi o Star Wars pela primeira vez, né? Até com a camisa do Star Wars aqui, né? Aliás, o episódio que eu mais detesto, tá? Mas eu tô com a camisa aqui, né? E aí quando no episódio lá, o Império Contra-Ataca, parece o Obi-Wan pro Luke, lá aquela coisa translúcida assim, né? Toda azul, assim, transparente. Eu falei, nossa, igualzinho eu vejo. Eu era criança, eu não esqueço isso. Eu falei, nossa, igualzinho esse espírito. Tem espírito. E era um espírito. E aquilo ali me ajudou a entender o que estava acontecendo comigo quando eu era criança. Olha só como é que funcionam essas coisas, gente. Vocês estão percebendo as nuances de entendimento que a gente está vivendo? Hoje nós temos uma facilidade de conectar informação muito grande. E tem uma fala dos espíritos, por Kardec, que fala que os conceitos espíritos estão introjetados em mais diversas áreas. Não precisa preocupar das pessoas virem espírita, não. O negócio é o conceito. Vocês estão entendendo? Então, nós estamos aqui, olha só o que nós estamos falando aqui, o que nós estamos puxando, né? Vamos voltar aqui, né? Nós temos um limite de fluido vital para cada encarnação, vitalidade determinada, ou isso pode aumentar e diminuir conforme a forma que vivemos? Sim, nós temos a bateria, né? Nós podemos gastar ela mais ou menos, tá? Mas o que importa não é se eu gasto mais ou menos, é como é que eu estou gastando. Se eu estou gastando muito, fazendo bem, não tem problema nenhum. Eu posso gastar a bateria de 80 anos em 50 e desencarnar com 50. Mas eu desencarno com 50 anos ali, ó, dedicados ao amor, né? Como tem gente que tem bateria para 30 e vive 70, porque não faz nada de útil. Guardou toda a energia, mas também não fez nada de útil com aquilo, né? Então a vitalidade é a bateria da nossa encarnação. E é possível descarregá-la e é possível recarregar. Os espíritos podem vir dar uma recarga na gente. O Chico Xavier é exemplo disso, né? Muitas vezes eu lembro o próprio Chico falando que a ideia da espiritualidade é que o Chico desencarnar na década de 70, início da década de 80. Eles mantiveram ali quase 30 anos a mais, né? Ele desencarnou em 2002, né, gente? Acho que foi 2002 mesmo. O Brasil foi campeão do mundo lá na Copa lá da Coreia, né? E do Japão. Então você pensa o seguinte: o Chico Xavier, ele ficou 20 anos a mais porque a espiritualidade achava útil a encarnação dele. Então eles injetaram energia e ele ficou lá, aquele trem lá, né, todo moído lá, né, ele psicografava lá, o pessoal ficava com um lápis na mão dele, acho que aquilo era uma tortura pra ele, coitado, né? Ele tava lá, não aguentava nem levantar a mão, o pessoal enfiando um lápis na mão dele pra ele psicografar. Não quer psicografar nada não, já fiz 500 livros. E o pessoal queria sugar a última gota, né, da mediunidade do Chico, né? Então assim, mas é por quê? Porque a presença do Chico no plano físico tinha um impacto, né? Teve um impacto no plano, pra muita gente, né? Inclusive pra mim. Né? Tive a oportunidade, né? Se ele não tivesse ficado esses 20 anos a mais aí, eu não tinha conhecido ele. Tive a oportunidade de ter ido lá ver ele, né? Foi um dos momentos mais legais aí da minha encarnação aí, né? A par de outros, é claro, né? Mas foi um dos mais fantásticos, né? Então assim, olha só, valeu, a espiritualidade segurou ele aí, deu pra ir lá fazer uma visita pra ele lá, né? Então assim, já, né? Então assim, é possível sim, tá? Então a gente pode entender o fluido vital como a nossa bateria de encarnação, tá? Então, quando a gente desencarna, normalmente se tiver fluido demais, às vezes um acidente, né? A pessoa que desencarna num acidente, ele pá, bateu, desencarnou, né? Tá cheio de fluido vital. Então tem espírito que vai lá e vampiriza aquilo, né? E muitas vezes a espiritualidade vai lá e dissipa aquilo. Como, por exemplo, uma pessoa que desencarna muito idosa, o fluido vital dela vai esvaindo, né? Aos poucos.
ela vai desligando. É como se fosse ali uma luz que se apagasse, ali, uma vela que se apaga ali por falta de, né, de substância para queimar, porque ela deu tudo. Né? Então, assim, às vezes sobra muito, às vezes falta. Um dos motivos do suicida é ter dificuldade no mundo espiritual, porque ele está lá sobrecarregado de fluido vital, né? Ele se mata, então ele está lá cheio de energia, né? Aquela energia toda desequilibrada, porque ele cometeu, né, o suicídio, aí vem entidades trevosas, às vezes vão lá e sugam aquela energia toda dele, ele fica num estado apático lá, vira lanche dos espíritos trevosos, né? É umas coisas bem complicadas. Tem uma frase do Dr. Lair Ribeiro, usa muito nas palestras. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Exatamente, concordo com ele. Né? Nós estamos aqui, ó. Né? O plano físico é a nossa matrix aqui, ó. Né? Nós estamos aqui encarnados aqui achando que isso aqui é muito real, gente. Isso aqui é muito bom, é muito real, né? Mas o que importa é o mundo espiritual. Nós temos que trabalhar aqui o máximo possível a fim de que o nosso retorno ao mundo espiritual seja mais tranquilo, né? E o mais equilibrado, né? Porque cada vez que a gente volta mais equilibrado. Olha só, nós estamos aqui encarnados falando de espiritualidade. Né? Será que 100 anos atrás, se a gente tivesse todo mundo reunido aqui fisicamente num lugar aí, será que a gente já está falando de espiritualidade? Ou será que a gente já está tramando assassinato, roubo, estupro, invasão de alguma cidade, né? Então nós estamos aqui, ó, falando de Jesus, olha só, né? Que legal, que bom, isso é um bom sinal para a nossa caminhada evolutiva. Pessoal, nós vamos terminar aqui, né? Semana que vem nós vamos entrar um pouco mais, eu vou continuar aqui no mesmo capítulo, porque nós falamos muito de perispírito, vamos falar um pouco do fluido vital, tá? Então nós vamos falar mais semana que vem, tá bom? Só queria avisar vocês que amanhã a gente não vai ter o estudo de evangelho. Por quê? Porque o pessoal da minha reunião mediúnica que não sabe pediu para trocar por causa do Natal, né? Então assim, ia ser difícil pro pessoal e tal, então eles pediram para trocar a reunião mediúnica. Então amanhã, na hora que seguir o estudo aqui, eu vou estar lá na reunião mediúnica, tá? Mas aí eu vou estar vibrando aí para todo mundo, né? Que a reunião mediúnica também é muito importante lá, ó, socorrer lá os espíritos necessitados, tá? Mas aí semana que vem, se Deus quiser, a gente volta ao normal, tá bom? Deve ter o estudo no domingo, igual a gente tá fazendo, vamos ver, né? Mas aí a gente vai avisando o pessoal, né? Tô vendo se a gente faz uma live no domingo para falar do livro, para contar a história do livro e tal, mas a gente vai ver aqui, tá bom, amigos? Lembrando, né? Quem chegou agora, né? Nós estamos aqui com o nosso livrinho aqui, ó. Nosso Versos do Caminho, né? Que são as mensagens do nosso querido Lucas, né? Até vou ler um trechinho aqui, ó. Né? No íntimo de cada ser, o receio e a expectativa se misturam. E nas mais profundas e íntimas camadas do espírito, agita-se uma vibração de paz e luz. Mudar é evoluir, é aprimorar-se rumo ao bem e ao destino de cada ser humano. Durante milênios, homens e mulheres esperaram o momento que agora você pressente e vive. Aqui no nosso livrinho aqui, ó, né? Na verdade, do Lucas, tá, gente? Eu sou só um médico, né? A gente está, né, vendendo o livrinho para poder fazer o nosso trabalho aí com as nossas crianças neurodiversas, né? Quem quiser pegar com a gente, né? Nós temos companheiros vendendo lá em São Paulo, né? Os nossos amigos lá de São Paulo, Caio, Renata, né? Fernanda, tem lá no Rio o nosso amigo Matheus, né? E aqui em BH eu estou vendendo, né? Quem tá fora, nós estamos mandando pelo correio, tá, gente? Quem só pedir, tá? Me chamar no privado aí, quem puder nos ajudar a divulgar, né? Agora a gente vai ter um livrinho aí, né? Daqui a pouco sai o segundo aí, que é o do Liel, mas, né, vai demorar um pouquinho, mas já tá, né, com a ajuda dos amigos aí, tá, gente? Então quem puder nos ajudar a divulgar o nosso Versos do Caminho aqui, são as mensagens do nosso amigo Lucas, né? A gente agradece demais, né? Como eu falei, gente, todo o retorno financeiro da obra vai ser pro trabalho que a gente vai fazer, galera. Isso aí já é ordem da espiritualidade, tá, gente? Isso aqui não é pro Marcelo, não, tá? Isso aqui é para os companheiros aí, as nossas crianças aí, que são, né? Que a gente vai começar um trabalho com eles, se Deus quiser, né? E a gente espera que os livros que já estão aqui, que vão vir, né, nos ajudem a sustentar esse trabalho aí com as crianças aí que tem atraso e tal, né? E quando a gente começar, a gente vai fazer toda aquela divulgação igual a gente faz das atividades que a gente tem lá no Francisco de Assis, né? E quem quiser visitar também, né? Vai ser um prazer, tá bom, gente? Pessoal, nós vamos terminar nossa reunião, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo neste momento que Ele possa nos envolver com amor, com paz, e que possamos juntos trabalhar o bem, a luz, cientes do amor que nos envolve. Mestre amigo, ajuda-nos na caminhada a ser melhores. Ilumina e abençoa, dá-nos paz. Abençoa aqueles que amamos e aqueles que precisamos aprender a amar.
fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite a todos. Né? Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Muito obrigado mais uma vez aí, né? Pela ajuda, pela colaboração. Né? Se Deus quiser, como eu avisei, né? Amanhã a gente não vai ter a reunião, mas sexta-feira a gente deve ter o tratamento, sim. Né? Se Deus quiser. Boa noite, gente. Nós vamos lá para a creche. E um Feliz Natal para todo mundo. Boa noite. Beijo grande. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.